Professor Sérgio, em nome da Academia Nacional de Medicina, do Programa de Jovens Líderes, do coordenador Maurício Magalhães e do tutor Dr. Rubens Belfort, agradecemos a sua participação no projeto de memória virtual e estou muito animada em conversar com o senhor pelo que eu li da sua carreira. Então, começando, eu queria saber por que que o senhor escolheu estudar medicina. Começou bem. Opa. Eu queria, antes de mais nada, Luiz, agradecer a você. Isso aí é um prazer tremendo, realmente. O que você está fazendo é uma coisa espetacular. Agradecer também ao professor Maurício, ao professor Rubens, pessoas que eu tenho uma enorme admiração por terem desencadeado e você ter encampado essa atividade. Não é qualquer pessoa que gostaria de fazer isso. De modo que agradeço muito a vocês três. Bom, medicina, eu não sei, sabe que foi uma pergunta que várias vezes assim me fizeram, né? E eu não tenho muita lembrança. A lembrança que eu tenho é que eu sempre quis fazer medicina, né? É uma coisa que eu sempre quis fazer. A primeira lembrança que eu tenho é de quando eu era criança, tinha 10, 11 anos, que eu fui operado criptorquidia e eu me lembro, não fiquei com medo nem nada, mas eu tinha uma curiosidade danada e fiz o médico me jurar que ia me contar o que tinha lá dentro, né? E, inclusive, acho que você chegou a conhecer a da Paulista, o José Pinos. Uhum. Então, eu tenho essa lembrança, me atraiu muito, talvez pelo problema da vida. Eu acho que a vida é uma das coisas mais espetaculares que possam ter existido, seja através de uma evolução, seja através de um princípio único, o que você quiser colocar, mas marcou um golaço quando fez a vida, né? Então é uma coisa que me atrai. E dentro disso, a possibilidade de você poder fazer qualquer coisa, porque na medicina você tem tudo que você tem, qualquer ramo do conhecimento você tem dentro da medicina. É uma coisa É uma coisa maravilhosa. Você quer fazer física, você faz. Você quer tratar paciente, você faz. Você quer fazer psicologia, quer estudar a mente, quer estudar medicamentos que vão interferir. Você quer estudar química, você quer qualquer coisa dentro da medicina, a medicina recebe e há um progresso com o estudo que é feito. Então, é isso que eu queria dizer agora, porque o momento que eu decidi, não sei, eu me lembro de não levantar possibilidades sobre outra coisa, isso eu me lembro. E tinha algum médico na família? Não, Não, e o senhor é um dos impressionante. da Eu sou, academia que é paulistano, né? eu sou paulistano, nascido na Promatre, perto da Avenida Paulista, então sou, sem dúvida, paulistano. E sou o primeiro. Infelizmente, nenhum filho quis fazer medicina. Agora tem uma netinha de 2 meses, vamos ver se ela continua. E por que que o senhor escolheu hemato? Olha, na realidade, eu não escolhi hemato. O, eu, é, nossa, eu tive a minha carreira foi muito pouco direcionada nesse sentido, né? Eu logo que entrei na faculdade, na Santa Casa, eu comecei logicamente em fisiologia, farmacologia e me entusiasmei muito com o professor Elisaldo Carlini, que na época ele dava aula na Santa Casa. Uhum. E eu participava das reuniões dele, de farmaco no primeiro ano. Em seguida, ele saiu de lá e eu fiquei sem focar mais em cadeira básica. Eu comecei a focar, na realidade, em cirurgia.
Então, com o professor Nelson Barbano, que era professor também na anatomia na Santa Casa, comecei logo no primeiro ano também a acompanhá-lo em cirurgia, instrumentando, etc., coisa que foi até pouco antes da minha formatura. Depois, se eu estiver me alongando, por favor, você fala. Imagina. Depois, quando eu estava no terceiro ano, veio do Chile o professor Carlos Roberto Douglas, que havia sido, inclusive, diretor da faculdade de medicina da Universidade do Chile. E veio dar aula de fisiologia e começou a introduzir fisiopatologia. E eu me apaixonei também por isso e comecei a frequentar também, como estudante de iniciação científica, a parte de lá na fisiologia. Então, ao mesmo tempo que eu tinha iniciação na fisiologia, eu participava também de cirurgia. Inclusive, no quinto ano, eu praticamente consegui conduzir uma operação de hernia inguinal. Depois que eu me formei, eu resolvi ir para a cirurgia. Mas aí houve uma possibilidade de fazer também na Escola Paulista de Medicina, fazer a pós-graduação. Então, entrei no mestrado e continuei com cirurgia como residência, mas não aguentei o tranco. Realmente eu não consegui e tive que decidir. E aí eu decidi pela pesquisa. Então, aí comecei uma carreira na pesquisa, e quando eu estava nos Estados Unidos, no meu pós-doc, através de uma brincadeira, comecei a mexer com plaquetas. E quando voltei aqui para o Brasil, comecei a minha carreira na USP, no laboratório do professor Silvano Raia, no laboratório de fígado, tomava conta, administrava o laboratório, mas não gostava muito do laboratório clínico. E aí o professor Dalton Chamoni, que era e viria a ser o titular da hematologia, me convidou para entrar na Fundação Pro Sangue, o que eu fiz. Então, na realidade, foi meio fortuito a minha entrada na hematologia. Tanto que o professor Michel Jean, ele brincava comigo, ele falava que o Sérgio não é hematologista, ele está hematologista, né? Porque eu não tive toda aquela... Eu vi que Oi? me impressionou muito lendo sobre o senhor, que o senhor fez Santa Casa, depois esteve na Unifesp, fez pós-doc nos Estados Unidos, no Instituto Karolinska da Suécia, que é um dos mais renomados do mundo, e depois virou livre docente da USP. Então o senhor circulou muito bem e conhece diferentes locais. E eu queria te perguntar, o que que tem de diferente em cada uma das grandes faculdades aqui de São Paulo e também nos Estados Unidos e na Suécia? Olha, eu não sei se, obviamente, se continua, que isso aí faz tempo. Mas a Santa Casa, ela foi fundada, inclusive por gente que era da USP. Mas o foco dela básico era a docência. Uhum, Então, ela queria formar médicos, ela não se preocupava com pesquisa, tanto que foi uma coisa, fazer pesquisa tinha gente que não queria, porque achava que os docentes iam tirar o foco do estudante e colocar o foco na pesquisa, né? O que, obviamente, não aconteceu. Mas, então, o foco dela era basicamente esse. A Escola Paulista de Medicina, ela tem vou colocar o que eu estranhei assim, né? Mas quando entre a separação maior entre as, não sei, volto a dizer, não sei se ainda é assim, mas entre as diferentes disciplinas, me dava a impressão na época que cada setor atuava de uma maneira não uníssona em relação a outros setores. uhum, Ou seja, o que eu sentia à época é que não havia aquela tentativa de unidade que eu via na Santa Casa. Também a Santa Casa era muito menor, lógico, né? uhum. Então,
o que acontecia na Santa Casa, que uma determinada modificação, seja lá o que for, ia atingir a coisa de uma maneira uniforme, então na Paulista podia ter setores que iam se desenvolver e outros setores não, porque tinha uma certa independência entre eles, né? Uhum. E na USP, eu acho que, à época, me pareceu um meio termo mais interessante, né? Enquanto, por exemplo, pega na unidade de Figo, é claro que a verba vinha para a unidade de Figo, etc., mas via uma, uma, um esforço de uma mais geral além do fígado. Se pegava na hematologia, um negócio lógico, era uma coisa independente, a Fundação Pro Sangue, uma fundação à parte, etc., mas tinha uma comunicação boa com outros setores, né? Então, acho que essas foram as diferenças principais. Em relação a Cincinnati, é uma coisa, é uma cidade pequena, Uhum. né? Eu acabei indo para lá porque eu postulei na Universidade de Cincinnati porque eles trabalhavam com prostaglandinas, que era uma coisa que no início, estava bem no início a coisa, né, e me interessava. Em Nova York, em Nova York o pesquisador responsável havia se aposentado, portanto não postulei, e também tinha com a dupla que descobriu toda a parte de metabolismo de colesterol, que era lá do Texas. Mas só podia me receber no ano seguinte. Então, aí eu decidi ir para Cincinnati por esse motivo e por um motivo mais familiar, porque em Dayton, que é 1 hora de Cincinnati, morava uma tia da minha mulher, da Cíntia, que tia brasileira, né? Então ficaria mais perto da família. Então decidi ir para Cincinnati. Agora lá também é pequeno, né? Não é que nem uma Nova York, nem Dallas, etc. É uma coisa bem menor, mas ao mesmo tempo me deu uma outra possibilidade, que, por exemplo, o Goldstein Brown não ia ter, porque lá estava cheio de gente, né? Uhum. O Ravi Subbaia, que era o meu sponsor indiano, o laboratório era pequeno, ele só aceitava um pós-doc e um para doutorado de cada vez, ele não aceitava mais ninguém. Então, isso aí também me deu a oportunidade de praticamente estava eu sozinho, então trabalhava e produzia bastante, né? Não tinha muita coisa lá, então isso aí para mim não era diferente de um monte de setor do Brasil. Então, por exemplo, para fazer parte de cultura celular, eu tenho que ir no laboratório de patologia. Para conseguir usar o laboratório de patologia, porque depois ficava cheio de gente, acordava às 3 horas da manhã para ir trabalhar. Então, foi uma coisa que era bem americana no sentido de poder obter verba, mas ao mesmo tempo era alguma coisa pequena. Karolinska, bom, Karolinska era fora de série, mas eu, por acaso, também eu fui num laboratório que tinha pouca gente. E como Então, é que o isso senhor aí foi também parar me na favoreceu Suécia? muito. Hã? Como é que o senhor foi parar lá na Suécia? Na Suécia, eu tinha entrado em contato pedindo um paper, que naquela época era do Correio, né? Com Jon Nilsson, que era do Karolinska, na época. E, casualmente, ele me falou, olha, tem aqui me fugiu o nome, mas era uma bolsa que era dada por um instituto europeu que poderia ir para lá. Ele me falou, você não quer tentar essa bolsa? Eu falei, caramba, aí eu posso já ir aprender o que eu tenho que aprender de uma maneira mais rápida. Foi pouco tempo que eu fiquei lá, 3, 4 meses. E, no final, eu consegui essa bolsa, acabei indo,
foi até muito engraçado, porque para mim, João Nilson, naquela altura, nome bonito, etc. João Nilson seria mais ou menos o João da Silva aqui no Brasil, então eu não consegui achá-lo direito. Foi muito engraçado, mas foi assim que eu acabei indo para o Karolinska. E eu vi aqui que o senhor tem vários estudos em realmente diversas áreas da medicina. O senhor trabalha em medicina regenerativa, segurança das vacinas, terapia celular higiênica. O senhor tem 5 patentes. E eu li também, não sei se o chat GPT estava errado, mas que o senhor tem uma vertente em neurociência de maternidade. Não, é que o acaso é uma coisa bem importante na vida, eu acho uma coisa Uhum. fascinante, né? Então, existem determinadas situações que nem eu contei o fato você perguntou como eu fui para a Suécia, eu contei esse episódio, sim, foi o acaso, né? E muitas coisas em patente, etc., também foi um acaso. A primeira patente que eu tive foi justamente quando eu estava trabalhando em Cincinnati. Você não vai acreditar, vai pensar que é piada, mas é verdade. Estava o Remy, que era o technician, fazendo experiências em agregação plaquetária. E eu entrei tomando café. Aí ele, Sérgio, já não tem, está sobrando aqui plaqueta. Você quer fazer alguma coisa? Eu brinquei, pinga café. Ele pingou café, você vê, nada científico. E houve inibição da agregação. Aí Nossa. me chamou a atenção, né? Podia não ter chamado a atenção, mas me chamou a atenção. Eu falei, então, temperatura, se deixa esfriar, continuava agregando. Bom, de café para determinar depois que era uma xantina ainda desconhecida, que inibia a agregação plaquetária, que substâncias como o guaraná também tinha a mesma xantina, também inibia tromboxano e pedia patente. Foi um caminho que não foi por acaso, né? Que Mas interessante. que nem costumo relembrar, Louis Pasteur falava que o acaso só favorece as mentes preparadas, né? Então, se não fosse uma curiosidade científica, não teria ido por aí. E quem toma café também tem esse benefício? Não cheguei a fazer, infelizmente, mas provavelmente sim, que todas essas xantinas elas são têm esse efeito, né? Só que no caso não era nem cafeína, nem hipoxantina, nem E deixa eu te era um outro perguntar, que não foi identificado. na prática, né? A gente, eu sou oftalmologista, né? Então, que é leigo no, Uhum. nesse assunto, da parte de terapia celular higiênica, que o senhor tem experiência, o que que é uma realidade na prática, na medicina de vida real? Na medicina de vida real existem, olha, basicamente, com toda certeza, de terapia celular, são os transplantes de medula que funcionam. Ainda está, eu diria que está no estágio ainda muito promissor, mas os outros tipos de terapia ainda tem muito chão pela frente, né? Em termos de terapia gênica, já existem produtos no mercado. É uma fábula, né? São extremamente caros, 2, 3 milhões, mas inclusive na área oftalmológica Em já Luxturna existe, e né? oftalmologia. Então ela tem, Eu, é, perdão? o que eu soube, né, no caso da oftalmologia, é que teve uma melhora muito pequena do caso da doença genética do paciente. Então, não sei se compensaria tudo isso, né? Não sei como é nas outras áreas. Não, também tem. Geralmente, os medicamentos que estão à disposição atualmente são para certas doenças raras, né? Então, é difícil, inclusive, fazer um número maior para avaliação, né? Mas são promissores, sem dúvida alguma. E Sem dúvida alguma. pensando nisso, né, eu Mas que falou, desculpe interromper, de neuro, aí foi casual.
foi que perguntaram para mim, vamos não sei o que lá, vamos, então fizemos um estudo, mas não é minha área em absoluto. Uhum. Foi mais em termos de paroxonase e neuro, foi mais nesse sentido. E qual que é a sua opinião sobre o Carticel? Eu acho que a minha opinião funciona. Funciona bem, inclusive não sei se vai ter o NK, não sei se vai ter uma preponderância maior do que o CAR-T, sem dúvida alguma, é extremamente promissor e funciona muito em vários casos. Você acha que no futuro a gente pode ter um transplante de medula ou alguma coisa para doenças não oncológicas, para doenças autoimunes e para outros tipos de condições? Boa pergunta. Eu acho que sim, mas eu acho que vai ser diferente, não vai ser desse tipo, vai ser bem mais dirigido, né? Vão ser bem mais focados em determinadas partes do DNA que vão ser reparadas, né? Não vai ser em termos tão absolutos como é um transplante de medula. Vai ser aperfeiçoado, como foi o CAR-T, como vem sendo modificados um monte de células para poderem ser reinjetadas. Eu acho que vai ser nesse nível, mas sem dúvida eu acho que é E promissor. perguntando nessa área, né, eu sempre tive muita dúvida, porque o que a gente sabe que as vacinas mudaram a sobrevivência dos humanos. A gente tem o calendário vacinal desde a infância, e tal, toda a segurança definida cientificamente do uso das vacinas, mas quando a gente vai ler que alguns tratamentos de neoplasia do sistema nervoso central, eles usam vacinas de vírus como vetor. Eu nunca consegui entender essa diferença. Por que que de um jeito é seguro e de outro jeito a gente usa para penetrar? Porque a barreira hematocefálica ela não permite muito a entrada de emulsões lipídicas, que realmente é o que basicamente é feito, né? Nanopartículas lipídicas. Ela tem uma barreira que funciona muito melhor do que o vírus. O vírus penetra muito mais fácil. E aí ele Então, é pega basicamente carona lá função no de barreira. vírus. Oi? E então os tratamentos eles pegam uma carona no vetor viral para serem tratamentos novos de neoplasias, é isso? Exatamente, ou seja, o vetor tem o seu RNA, geralmente é um vetor viral, um RNA vírus, retirado dentro do vírus, isso a grosso modo, né? Falando de uma maneira mais grosseira, mas dentro do vírus são incorporados ácidos nucleicos que vão target, eles vão mirar, vão atuar num determinado DNA ou RNA dentro daquela célula cancerosa. Né? E para Entendi. isso, o que é importante, seja em nanopartículas lipídicas, seja em vírus, etc., que haja a capacidade desse carreador, que na realidade eles são carreadores, né, de serem captados pela célula de interesse. Né? Então, se eu tenho uma nanopartícula que uma determinada célula não consegue captá-la, não adianta nada eu usá-la como medicamento. Por isso que o desenvolvimento, existe uma parte do desenvolvimento de vacinas ou na parte de terapia gênica muito grande, que é na utilização de vírus, seja adenovírus modificados, etc., ou quimicamente, como nanopartículas lipídicas, por exemplo. E o que que te fascina na medicina, doutor Sérgio? Ai. Olha, cada 2 anos muda, mas atualmente, obviamente que é essa parte de reparação, mas se eu for tomar em conta de uma maneira geral durante minha vida, eu sou fascinado por lípides.
né? Porque, poxa vida, quando eu comecei, o que ele era livre que fazia, provocava doença, aterosclerose, etc., etc., e servia como um armazenamento de calórico, né? Não tinha assim uma função tão grande como era apresentado, por exemplo, pelas proteínas ou por carboidratos. Quando eu fui para os Estados Unidos, já começou a coisa já começou a mudar. Então surgiram prostaglandinas, mediadores químicos, etc. Então cada vez mais a gente vê isso, né? Eu tive um fascínio muito grande nos últimos anos, por exemplo, pelos oxisteróis, né? Demonstramos, já existem vários oxisteróis, e demonstramos, por exemplo, que existem alguns oxisteróis que têm a capacidade de atuar na proliferação celular. Então, eles estão ligados, em termos patológicos, a tumores, por exemplo, né? Mas também eles, por outro lado, eles podem ser utilizados para um outro tipo de estudo, como, por exemplo, o caso de determinados oxisteróis levarem à morte celular, né? Por autofagia e por apoptose. Então, existe uma gama de ação grande que eu acho muito interessante. Alguns deles, é tão interessante que alguns deles eles levam numa determinada concentração bem pequena a diferenciação de células-tronco, enquanto que em concentrações maiores eles levam à morte dessas células-tronco. Então, isso aí está me fascinando bastante, Bom, existe atualmente. muita polêmica, né, sobre o tratamento de colesterol, né? Embora a maioria dos cardiologistas seja sempre a favor, sempre tem aqueles que falam contra as estatinas e tudo isso. O senhor é a favor de manter o colesterol no nível certinho? Sem dúvida. Sem Sem dúvida. dúvida. Certas contestações que Sentido, não né? tem, não tem base científica, né? Isso está virando moda, né? Que nem E está virando moda publicar determinados trabalhos e depois retratar. Eu não sei o que está acontecendo em relação a isso, mas está virando alguma coisa meio comum. do mesmo jeito, aumentou muito o número de revista também, né? A gente fala que aumentou o número de faculdades, de médico, mas também aumentou, de modo geral, a quantidade de publicações científicas. E Sim, como é que foi a Academia Nacional de Medicina na vida do senhor? Como que o senhor pleiteou? sensacional. Foi sensacional, porque é extremamente interessante você estar no meio médico que é variado, onde existem vários interesses e, ao mesmo tempo, ter uma atitude, eu vou chamar assim mesmo, irmã, fraterna, né? É uma coisa meio difícil. Então, é um local onde você tá, aprende, onde você toma, onde você se dá, e ao mesmo tempo sem uma competição, com uma fraternidade e alguém que você vai ver e vai se dar até o final da vida, né? O que é uma grande vantagem também. Não tem aposentadoria, o que é muito bom, né? E bom, e para a gente terminar, o que que o senhor daria de conselho para os jovens líderes, para sua netinha de 2 meses, quando ela assistir essa entrevista? Essa é uma grande pergunta. O, olha, são tantas as coisas que a gente pode ensinar e aprender. Mesmo se tivesse que colocar uma palavra para definir, respeito. Eu acho que quando você tem respeito, você trata melhor o paciente, você é tratado melhor. Não só em termos de paciente, para a netinha também, para qualquer pessoa, qualquer relacionamento humano, facilitaria demais e aboliria em grande parte
toda uma luta insana que existe, uma série de coisas desse tipo. Então, não só em relação ao paciente, não só em relação ao seu próximo, o autorrespeito faz parte disso. Se eu não me respeito, fica difícil também eu conseguir respeitar os outros de modo a me colocar dentro da mesma situação. Não sei se eu fui claro, mas eu acho que seria isso. Com respeito você tem tolerância, com respeito você tem carinho, com respeito você tem uma série de sentimentos virtuosos que afloram e que é importante na relação médico-paciente e na relação humana.